A clínica estava silenciosa demais para um lugar que lidava com novos começos. Paredes brancas estéreis, pisos polidos, o leve zumbido de máquinas funcionando por trás de portas fechadas. Mas o silêncio na sala de exames 4 era do tipo que pairava no ar, esperando que algo o quebrasse. Graham Caldwell estava sentado na ponta da mesa de consulta, mãos entrelaçadas, mandíbula tensa. Ele havia analisado centenas de perfis nos últimos 2 meses. Todos eram saudáveis do ponto de vista médico, emocionalmente estáveis, sem complicações legais. Mas nenhum o havia paralisado como aquele. Ellie Carter, 23 anos, histórico de saúde limpo, sem indícios psicológicos, antecedentes verificados, sem uso de substâncias, sem parceiro envolvido. E então havia uma frase. A paciente nunca teve atividade sexual. O especialista em fertilidade continuava falando, sem perceber que todas as outras palavras haviam se tornado ruído de fundo. Ciclos hormonais, preparação cervical, espessura do endométrio, viabilidade embrionária. O roteiro rotineiro. Mas Graham já não escutava. Seus olhos ainda estavam fixos naquela frase, como se a fonte tivesse mudado, como se a própria página tivesse falado. Ellie estava sentada do outro lado da mesa, as mãos repousando com calma no colo, serena, composta. Usava uma blusa azul marinho modesta, calças pretas e um blazer desbotado que já conhecera dias melhores. O cabelo estava preso para trás, a postura ereta e a expressão indecifrável. Ela sabia o que havia naquele prontuário. Também o havia lido. O médico parou ao notar o silêncio de Graham. Considerando que é a primeira vez dela, precisaremos começar com um protocolo de dilatação mais suave para garantir que... Pare! A voz de Graham cortou o ar como uma lâmina. Baixa, firme, definitiva. O médico piscou. Perdão? Não vamos seguir em frente. Não hoje. A cabeça de Ellie se virou levemente, mas ela não disse nada. Sua mandíbula se manteve firme. As costas, retas. O especialista pigarreou. Sr. Caldwell, com todo respeito, os exames estão excelentes. Os marcadores de compatibilidade dela são ideais. Se o problema é a ordem do procedimento, podemos... Não é o procedimento. Graham fechou a pasta e se levantou. Sua voz não aumentou. Não precisava. Todos para fora. A enfermeira hesitou. O médico olhou de Graham para Ellie, confuso. Agora, disse ele. A sala se esvaziou lentamente. A porta se fechou com um clique suave. Ellie e Graham ficaram sozinhos. Ela não recuou, não se desculpou, não se encolheu. Se isso me desqualifica, diga logo, disse ela. Graham estudou seu rosto. Sem maquiagem, sem fingimento. Apenas olhos firmes e uma calma que não vinha da ingenuidade, mas da escolha. Você nunca... Não, nunca tive. E não desviou o olhar ao dizer isso. Isso muda alguma coisa, Sr. Caldwell? Ele não respondeu. Não de imediato. Deu um passo à frente, mas não muito perto. Sua voz baixou, mais suave agora, mas ainda firme. Eu não sou o tipo de homem que tira algo sagrado de uma mulher só porque um contrato diz que posso. Ela prendeu a respiração, mas não deixou transparecer. E o que acontece agora? Os olhos dele não deixaram os dela. Eu cancelo isso. E faço questão de que você nunca sinta que sua primeira decisão foi por desespero. Ela inclinou levemente a cabeça. Isso não é sua responsabilidade. Ele assentiu. É exatamente por isso que importa. Naquele momento, a tensão entre eles não era sobre dinheiro, biologia ou logística. Era sobre algo mais profundo. Escolha. Ele não estava desistindo porque ela o assustava. Estava desistindo porque ela não o assustava. E isso mudava tudo. Ellie Carter não cresceu sonhando com coberturas ou clínicas particulares. Ela cresceu nos cantos silenciosos de uma pequena cidade em Ohio, onde as estradas rachavam por invernos longos demais e verões secos demais,
onde a mercearia mantinha um caderno de fiado para famílias que sempre ficavam devendo. Ela era a irmã mais velha que aprendeu a fazer ovos mexidos aos 8 anos, dobrar roupas aos 9 e trocar o tanque de oxigênio da mãe aos 11. Sua mãe, Lorraine, havia sido professora de música, conhecida pela voz suave e vontade firme. Mas depois do derrame, tudo mudou. Ellie largou a faculdade no segundo ano para assumir um papel que ninguém mais podia desempenhar. Ela limpava casas durante o dia, trabalhava em uma lanchonete nos fins de semana e fazia turnos noturnos em um supermercado para manter as luzes acesas. Seu sonho de se tornar professora de arte foi silenciosamente guardado em uma caixa de armazenamento debaixo da cama, junto com cadernos de desenho e cartas de professores que um dia acreditaram nela. Ela não reclamava. Reclamar nunca pagou contas. Em vez disso, ela seguia pela vida com um tipo de silêncio focado. Seus clientes muitas vezes a descreviam como educada, confiável, invisível. Isso era proposital. As pessoas não faziam muitas perguntas quando você permanecia em silêncio e mantinha tudo limpo. Com 23 anos, ela já tinha vivido uma dúzia de vidas que a maioria das pessoas nunca veria. Então, quando viu o anúncio de barriga de aluguel, um acordo privado e confidencial oferecendo $500.000 em troca de carregar uma criança, ela não hesitou. Calculou os custos hospitalares, sessões de terapia, uma cadeira de rodas melhor, uma casa mais segura para sua mãe. Por um breve momento, sentiu que a liberdade era possível. Ela sabia o que as pessoas diriam, que estava vendendo seu corpo, vendendo algo sagrado. Mas para Ellie, isso não era uma venda, era uma escolha difícil, deliberada e profundamente pessoal. O que ela não esperava era ele, Graham Caldwell. Aos 34 anos, ele era tudo o que ela não era. Nascido na riqueza, mas forjado no fogo. Carregava um tipo de poder que nunca precisava levantar a voz. CEO de uma empresa de software bilionária. Tinha a calma de quem já venceu batalhas no silêncio. Não era barulhento, nem arrogante, nem descuidado. Era deliberado, eficiente, controlado e profundamente solitário. Graham cresceu em Connecticut, em uma casa sempre perfeita e sempre fria. Sua mãe lutava contra a depressão. Seu pai construía impérios, mas nunca perguntou ao filho como ele estava dormindo. Graham aprendeu cedo que o amor vinha com condições e que o silêncio era mais seguro que a decepção. Destacou-se na escola, ganhou bolsas de estudo, criou seu primeiro aplicativo na garagem, vendeu aos 25 anos e aos 30 fundou uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas de Nova York. As pessoas o admiravam, os investidores confiavam nele, mas ninguém o conhecia. De verdade, ele esteve noivo uma vez, brevemente. Uma mulher linda, ambiciosa, com postura impecável, e nenhuma paciência para os limites de Graham. Ela riu quando percebeu que não poderia moldá-lo no homem que queria exibir. Desde então, Graham parou de perseguir a ilusão de compatibilidade romântica. Ele queria um filho, não por legado ou fama, mas porque queria fazer melhor que seus pais. Queria criar uma criança com calor, com verdade, com mãos firmes. A SGI, para ele, era lógica, controlada, emocionalmente neutra. Até Ellie. Quando revisou o arquivo dela pela primeira vez, ele analisou os dados como fez com centenas de outros, mas algo nela o prendeu. A clareza na aplicação, a ausência de vitimismo, a maneira simples como declarou sua intenção. Quero que minha mãe tenha uma segunda chance na vida. Só isso, sem manipulação, sem apelo emocional, apenas força silenciosa. E então, o detalhe. Paciente nunca teve atividade sexual. Não era um problema médico, não no mundo da ciência e dos contratos, mas se tornou um problema no momento em que ele olhou para ela e percebeu que aquilo não era mais uma transação. Não para ele,
Esse detalhe, tão clínico no arquivo, tornou-se um peso em sua consciência. Ele não podia reduzir a escolha dela a um cálculo, não quando era a primeira vez dela, não quando era o corpo dela, não quando o desespero vinha disfarçado de dignidade. Foi então que tudo começou a mudar. Não apenas para Ellie, para ele também. Ellie não esperava vê-lo novamente. Depois que ele dispensou a equipe da clínica e cancelou o procedimento, ela assumiu que aquilo era o fim. Já tinha visto homens como Graham antes, ou pelo menos achava que tinha. Homens que usavam ternos caros, tomavam decisões rápidas e desapareciam com a mesma rapidez quando o custo se tornava inconveniente. Achou que ele seguiria em frente, encontraria outra candidata e esqueceria que ela existia. Ela estava errada. 3 dias depois, um cheque chegou ao seu apartamento. Chegou por um mensageiro, selado em um envelope simples. O remetente era discreto, mas a assinatura no final era inconfundível. $5.000, destinados ao centro de reabilitação que cuidava da mãe dela, sem bilhete, sem mensagem. Apenas uma confirmação de transferência anexada ao recibo. Ellie ficou olhando por muito tempo. Não chorou, não gritou. Apenas dobrou o papel, guardou em uma gaveta e escreveu uma carta. Não foi dramática. Agradeceu pela preocupação, devolveu o cheque integralmente e escreveu uma única frase no final. Não aceitei o contrato por pena. Aceitei porque precisava de uma solução. Ela enviou no mesmo dia, sem remetente. Se ele quisesse uma resposta, teria que encontrá-la da mesma forma como ela encontrou sua força, sozinha. Enquanto isso, a vida seguia. Ellie voltou a trabalhar na mansão dos Wintry, espanando prateleiras e passando camisas que jamais poderia comprar. Aos domingos, levava a mãe para a fisioterapia, empurrando a velha cadeira de rodas por calçadas rachadas, sob a luz do entardecer. Recortava cupons, lavava uniformes de segunda mão e fazia café numa máquina rachada esquecida na cozinha dos funcionários. Pensava em Graham apenas em momentos breves, na forma como ele a olhava, não com desejo nem com distância, mas com contenção, como se tentasse não dizer algo para o qual não estava preparado. Isso a assombrava mais do que qualquer lembrança de rejeição. 2 semanas depois, se encontraram novamente. Foi num leilão beneficente para uma fundação de alfabetização. Ellie não foi convidada como convidada. Estava no guarda-volumes, parte de uma equipe rotativa de contratações de fim de semana. Usava calças pretas, uma blusa branca emprestada e uma etiqueta com seu nome escrita à mão. Graham chegou sem entourage, apenas ele, de terno cinza grafite, segurando o programa e olhando em volta como se buscasse um motivo para ir embora. Ele a viu em poucos minutos. Seus olhos se encontraram no meio de uma multidão de smokings e vestidos brilhantes. Ele não desviou o olhar, ela também não. Mais tarde naquela noite, depois que o leilão terminou e o último casaco foi entregue, ele se aproximou dela do lado de fora da saída de serviço. Seu tom era suave, mas firme. Não estou aqui para consertar nada, disse ele. Só quero entender. Ela não se mexeu. Entender o quê? Perguntou. Por que você disse sim? Por que entrou naquela sala sabendo o que isso exigiria? Sua voz não vacilou. Porque carreguei pessoas a vida inteira. Minha mãe, meu irmão, eu mesma. Achei que mais um peso não me quebraria. Os olhos dele escureceram. E você acha que isso é força? Ela assentiu. Era o que me restava. Ele não discutiu, apenas perguntou. Você me deixaria te pagar um café? Ellie hesitou, mas só por um momento. Havia algo no tom dele que não era ensaiado, não era educado, era sincero. Ela disse sim. Eles se encontraram na manhã seguinte, num diner no centro, sem seguranças, sem carros de luxo, apenas café, ovos e um banco de couro rachado num canto. Graham fez perguntas, mas não do tipo invasivo. Perguntou sobre sua arte,
seus livros favoritos, se ela preferia o nascer do sol ou o luar. Ela respondeu devagar, com cuidado, e depois, de uma vez só. Algo se soltou entre eles. Não era atração, ainda, mas uma espécie de segurança. Começaram a se encontrar toda semana, às vezes em lugares públicos, às vezes em cantos tranquilos, sem expectativas, sem planos. Apenas duas pessoas que nunca haviam sido vistas com clareza por mais ninguém. Um dia, ao caminharem pelo Central Park, Ellie parou diante de uma estátua que já havia passado centenas de vezes. Você já se perguntou como é estar imóvel? Perguntou. Graham a olhou. Imóvel como? Sem esperar o próximo desastre, sem planejar o próximo passo, só imóvel. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse: Acho que nunca estive. Ela olhou para ele. Talvez por isso você tenha me visto. Porque eu estava. Naquela noite, Graham enviou outra doação para o centro de reabilitação, mas dessa vez, anonimamente. Ellie nunca mencionou. Ela sabia, e ele sabia que ela sabia, mas algumas coisas não precisam ser ditas para serem compreendidas. Foi numa quinta-feira chuvosa que a mudança se tornou inegável. A mãe de Ellie sofreu uma complicação. Líquido nos pulmões, fadiga agressiva, perda repentina de mobilidade. A conta do hospital subiu rapidamente. O seguro recusou a cobertura. Ellie entrou em pânico. Ligou para todos os contatos, pediu prazos, ofereceu turnos duplos. Nada funcionou. Graham soube através de um de seus auxiliares jurídicos, que continuava monitorando o fundo médico a pedido silencioso de Graham. Ele chegou ao prédio dela na noite seguinte, sem motorista, sem casaco, apenas com a camisa encharcada e um envelope branco. Ellie abriu a porta e congelou. Não preciso de caridade, disse ela. Isso não é caridade. Então o que é? Ele hesitou. É só eu tentando fazer alguma coisa antes que você tenha que se quebrar de novo. Os olhos dela brilharam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Esse não é o seu papel, ele assentiu. Eu sei, mas talvez ainda assim seja meu. Ela deu um passo para trás para deixá-lo entrar. Pela primeira vez ele viu a sala de estar. Um sofá pequeno, um abajur, duas cadeiras, uma estante cheia de livros comprados em liquidação da biblioteca e um desenho emoldurado que era bom demais para ter sido feito por outra pessoa que não ela. Ele ficou em silêncio. Ela se juntou a ele. A sala não parecia mais pequena, parecia compartilhada. Graham entregou a ela o envelope. Não era dinheiro, era um bloco de desenhos. Dentro, um bilhete. Você não me deve nada, mas se algum dia precisar lembrar por que ainda está de pé, desenhe. Ellie o apertou contra o peito, e algo dentro dela mudou. Ela não disse, obrigada. Ele não precisava disso. A distância entre eles tinha desaparecido. Não porque ele a cruzou, mas porque ela parou de precisar mantê-lo afastado. Ellie não sabia nomear o que estava acontecendo entre eles. Não era um namoro. Não havia flores, nem reservas, nem momentos compartilhados nas redes sociais. Também não era amizade. Graham nunca perguntava o que ela pensava sobre os negócios dele. Nunca a levava às salas cheias de pessoas que falavam em números e acenavam com poder. E mesmo assim, havia uma proximidade que nenhum dos dois questionava. Eles conversavam como pessoas que já haviam esgotado o papo superficial. O silêncio entre eles nunca era constrangedor, era seguro. Nos domingos de manhã, às vezes se encontravam no mercado de flores. Ellie gostava de cheirar todas antes de escolher apenas uma. Graham nunca a apressava. Ele a observava como quem assiste à criação de uma obra de arte, em silêncio, sem tentar interferir. Numa tarde, sentaram-se em um café de livraria, tomando chá morno e dividindo um biscoito. Ellie estava desenhando algo em seu bloco, o que ele tinha lhe dado, enquanto Graham passava pelas manchetes com interesse moderado.
Ela olhou para cima, de repente. Sabe, eu nunca perguntei por quê, senhor. Ele não respondeu de imediato. Largou o celular e entrelaçou as mãos. Porque eu não confiava em mim mesmo com o outro tipo de amor, o romântico, aquele que finge não ser condicional até ser. Ela assentiu lentamente. Faz sentido. Ele recostou-se, observando-a. E você? Porque disse sim, lá no começo. O lápis dela parou. Ela encarou a página. Porque achei que, se eu conseguisse fazer só essa uma coisa, então o resto pararia de desmoronar. Minha mãe, a casa, as contas do hospital, minha vida. Achei que era uma equação que eu poderia resolver com sacrifício. Graham não respondeu com pena. Não se inclinou para a frente, nem pegou sua mão. Apenas disse, e agora? Ela olhou para ele. E agora? Acho que talvez essa equação nunca tenha sido minha para resolver. O momento pairou no ar. Algo ali parecia mais pesado que o normal, como se estivessem na beira de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Na semana seguinte, Ellie recebeu uma carta pelo correio. Não era uma conta, nem um aviso. Era uma oferta, uma bolsa de estudos para terminar a licenciatura em uma universidade local. Ela havia se inscrito 2 anos antes, muito antes de ouvir a palavra barriga de aluguel. E tinha se esquecido completamente, mas ali estava, esperando, com um pacote modesto de mensalidades e uma data de início no começo da primavera. Ela ficou horas encarando a carta. Mais tarde naquela noite, contou a Graham. Ele sorriu, mas não de maneira educada. Era um sorriso genuíno, orgulhoso. Você deveria aceitar. Eu não posso. Trabalho em 3 empregos. Minha mãe ainda precisa de cuidados. E as aulas não são baratas, mesmo com ajuda. Eu não disse que seria fácil. Disse que você deveria aceitar. Ela franziu a testa. Você me ajudaria se eu aceitasse? Não estou pedindo dinheiro. Estou perguntando se ficaria ao meu lado enquanto eu tentasse. Ele assentiu sem hesitar. Ficaria. Ellie não respondeu. Não de imediato. Mas na manhã seguinte entregou sua confirmação de matrícula no escritório de registros e voltou para casa a pé. Sem ônibus, sem trem. Apenas o som dos próprios passos e a certeza de que alguém acreditava que ela merecia recomeçar. Naquele inverno, Graham se afastou um pouco. Não emocionalmente, não por completo, mas de forma perceptível. Demorava mais para responder mensagens. Cancelou um dos cafés da manhã de costume. Ellie notou, mas não entrou em pânico. Quando se viram novamente, foi no escritório dele. Ela tinha ido entregar um desenho natalino que fizera da flor favorita da mãe dele. Algo que ele mencionou uma vez, discretamente. Ao chegar, a recepcionista pareceu surpresa. Ele está em uma reunião do conselho, disse. Nada de interrupções. Ellie assentiu e deixou o pacote com um bilhete. No dia seguinte ele apareceu na porta dela. Você veio me ver, disse ele. Eu vim? Por quê? Porque você é importante para mim, mesmo quando me dá espaço que eu não pedi. Ele soltou um suspiro. Era isso que eu precisava ouvir. Eu não quis me afastar. É só que eu nunca tive algo que parecesse tão real sem desmoronar. Ellie se afastou, deixando-o entrar. Então não fuja. Apenas fique, mesmo que isso assuste você. Eles passaram a noite conversando sobre tudo, menos sobre si mesmos. Livros, filmes, memórias de infância. Mas quando o silêncio chegou, ele não era pesado, era merecido. Ellie adormeceu com a cabeça encostada no ombro dele, e Graham não se moveu por horas, com medo de que qualquer movimento quebrasse a paz que eles finalmente haviam encontrado. Janeiro chegou com neve e um telefonema. A mãe de Ellie estava estável o suficiente para voltar para casa meio período. Seu irmão foi aceito em um programa de ciência de verão do outro lado do estado. As coisas, por uma vez, estavam dando certo, e isso aterrorizava Ellie. Para ela, a felicidade sempre pareceu a pausa entre 2 desastres, mas dessa vez ela permaneceu.
Graham estava lá, não todos os dias, nem de todas as formas, mas nos momentos que importavam. Ele a ajudou a mover os móveis para acomodar o retorno da mãe. Consertou uma torneira com vazamento sem que ela pedisse. Levou sopa quando ela teve gripe e não pediu para entrar. Apenas deixou na porta com um bilhete: "Estou aqui quando você estiver pronta." Ellie não estava acostumada com esse tipo de amor. Silencioso, constante, paciente. Isso a desconcertava, fazia com que ela quisesse encontrar algum defeito. Mas não havia nenhum. Uma noite, ela perguntou diretamente: "Por que eu?" Graham a encarou por um momento antes de responder: "Porque você nunca pediu para ser salva. E, de alguma forma, isso me fez querer te proteger mais do que qualquer outra pessoa." Ela não respondeu. Não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta, entre a descrença e a gratidão. Mais tarde, deitada na cama, olhando para o teto, Ellie percebeu que não tinha medo de se machucar. Ela tinha medo de ser completamente vista, e ele já tinha visto tudo. Na manhã seguinte, ela mandou uma mensagem: "Estou pronta." Ele respondeu em segundos: "Para quê?" "Para o que vier a seguir." Foi então que Ellie entendeu que a história que eles estavam escrevendo não tinha contrato, nem prazo de validade, nem valor em dinheiro. Tinha presente, e isso era mais do que ela jamais pensou em ter. A primavera chegou devagar, como se a cidade não tivesse certeza se merecia calor de novo. Ellie estava na beira de uma faixa de pedestres perto do campus, a carta de aceitação dobrada no bolso do casaco surrado. O sol tocava os topos dos prédios como uma promessa pela metade. Ela havia começado as aulas uma semana antes e já sentia o cansaço nos ossos. Turnos matinais, aulas noturnas, jantares de micro-ondas comendo enquanto digitava ensaios com uma mão e segurava os remédios da mãe com a outra. Mas, de alguma forma, ela não se sentia vazia. Sentia que estava se movendo de novo, se tornando. Graham ainda estava presente. Nunca barulhento, nunca exigente, mas constante. Mandava mensagens desejando boa sorte antes das provas. Deixava materiais de desenho às sextas-feiras e café na porta dela nas manhãs em que sabia que ela mal tinha dormido. Eles não definiam o que eram, não oficialmente, mas havia um ritmo na proximidade deles, um tipo de entendimento silencioso, até que o hospital ligou de novo. A mãe dela havia caído no banheiro, pulso quebrado, leve concussão. Mas o que mais preocupava era a piora na função motora. Isso foi difícil até de colocar em palavras, uma espécie de insanidade moral. Ellie passou a noite ao lado da cama do hospital, os dedos apertando o celular, encarando uma mensagem que não conseguiu enviar. Ela conseguia digitar as palavras, só não conseguia deixá-las ir. "Graham, eu não consigo passar por isso de novo. Achei que já tivéssemos superado o pior, e agora parece que voltamos ao começo. Não tenho espaço para continuar segurando tudo. Quero desmoronar, mas não sei como." Ela apagou, reescreveu. Apagou de novo. Mesmo assim, ele apareceu. Ela não contou, não ligou, não mandou mensagem. Mas de alguma forma ele chegou, sem flores, sem entrada dramática. Apenas ele, parado na porta do hospital, segurando um pacote com seus biscoitos favoritos e o casaco que ela tinha deixado no carro dele 2 semanas atrás. Ela não chorou quando o viu, pelo menos não de imediato. Apenas encostou a testa no peito dele e soltou um suspiro que carregava mais peso do que qualquer palavra. Sentaram-se em silêncio. Ele não perguntou o que havia acontecido. Esperou. Quando ela finalmente falou, a voz estava tensa. "Sinto que estou sempre à beira de desmoronar." Graham repousou a mão gentilmente sobre a dela. "Então talvez você não deva carregar tudo sozinha." Ela o encarou. "Eu não sei como não carregar. Então me deixa te ensinar." Foi nesse momento que ela percebeu que não tinha mais medo de ser vista. Ela tinha medo de ser amparada e depois esquecer como soltar. Mas Graham não pediu que ela soltasse.
Ele apenas ficou ao lado dela e fez espaço. Uma semana depois, ela tomou a decisão. Ela se retirou de uma de suas aulas, apenas uma, para abrir espaço para a recuperação de sua mãe. Não foi desistência, foi adaptação. Pela primeira vez, ela escolheu ser gentil consigo mesma. Graham não a parabenizou como um mentor, ele a apoiou como um parceiro. Eles jantaram numa quinta-feira à noite em seu apartamento. Era silencioso, com pratos descombinados e uma vela tremeluzente que ela havia resgatado de uma caixa de liquidação. Ela serviu macarrão de uma panela comprada em um brechó, e ele trouxe vinho em um saco de papel. Não era romântico no sentido tradicional, mas era real. Após o jantar, ela lhe fez uma pergunta que nunca tinha ousado dizer antes. "Você ainda quer ser pai?" perguntou ela. Ele assentiu lentamente. "Quero. Só não acredito mais que preciso fazer isso sozinho." Ela inclinou a cabeça. "Comigo? Só se for algo que você queira. Não por causa de um contrato, não por causa do que quase aconteceu, mas por causa do que encontramos desde então." Ellie ficou em silêncio por um longo tempo. Então sussurrou. "Nunca fui a escolha de ninguém. De verdade. Não quando isso significava ficar." Graham se inclinou para a frente. "Você sempre foi a minha. Eu só precisava me tornar o homem digno de dizer isso em voz alta." O ar mudou, não com tensão, mas com permissão. Naquela noite, quando ela o conduziu ao quarto, não foi por medo, necessidade ou pressão. Foi sua decisão, inteiramente sua. Não houve pressa, nem grandes declarações. Apenas mãos encontrando mãos, olhos encontrando olhos, e um entendimento silencioso de que o que estavam escolhendo não era apenas intimidade, era confiança. Ela se despiu devagar, não com timidez, mas com intenção. Ele a acompanhou, no mesmo ritmo, sem reivindicar, sem consumir, apenas permitindo. Quando a tocou, foi com reverência, não hesitação. Ela sentiu cada respiração, cada batida do coração, cada momento de consciência de que aquilo não se tratava de posse, mas de reconhecimento. Seus corpos se encontraram como peças de um quebra-cabeça há muito separadas, não para completar, mas para confortar. Não houve performance, nem paixão fingida, apenas um fogo silencioso. Quando ela se entregou ao prazer, não foi de forma ruidosa, foram suspiros suaves em camadas, um tremor libertador, acolhido com gentileza em braços que não tinham intenção de deixá-la cair. Depois eles não falaram, não precisavam. Ela deitou com a cabeça em seu peito, ouvindo a batida constante que soava como segurança. E pela primeira vez em sua vida, ela não se sentia responsável por manter outra pessoa viva. Ela apenas se sentia viva. A manhã chegou com luz dourada e sem arrependimentos. Graham fez café em sua pequena cozinha, descalço e cantarolando uma melodia meio esquecida. Ellie estava sentada no sofá, usando a camisa dele e rabiscando algo que ainda não sabia definir. Quando ele lhe entregou a caneca, não disse nada profundo. Apenas beijou o topo de sua cabeça e sentou-se ao lado dela. Eles não falaram sobre o que viria depois, mas de algum modo, ambos sabiam que já tinham começado. 3 dias se passaram sem se verem, não por distância, mas porque a vida exigia isso. Ellie teve que ir a uma série de aulas de reposição e consultas para sua mãe, enquanto Graham viajava para outro estado por reuniões que não podia adiar. Eles se mantiveram em contato, com mensagens curtas, 1 ou 2 áudios, mas sem pressão. Ainda assim, algo mudou no silêncio. Numa noite, depois de colocar sua mãe na cama, Ellie sentou-se no chão de seu quarto, com as costas encostadas na parede, segurando seu caderno de esboços. Folheou páginas de pensamentos inacabados, contornos brutos de emoções para as quais ainda não tinha linguagem. Em um desenho, apareceu o perfil de Graham, esboçado de memória, a linha do maxilar, os olhos, o jeito como sua boca se curvava levemente quando segurava um pensamento. Isso a surpreendeu.
Nunca tinha desenhado alguém sem perceber. Naquela noite, não conseguiu dormir. Quando a manhã chegou, ela não foi para a aula. Em vez disso, pegou o trem até o distrito comercial, ficou do outro lado da rua do prédio dele e observou pessoas com sapatos caros entrarem e saírem, com celulares nas mãos e propósito no passo. Ela não sabia o que esperava encontrar ali, talvez clareza, talvez um encerramento. Mas ficou ali por quase uma hora, invisível entre a multidão, se perguntando se o que tinham era real ou apenas uma bela pausa em uma vida difícil demais para ser romantizada. Graham anotou antes que ela tivesse coragem de ir embora. Ele estava no 12º andar, quando olhou pela janela e viu uma figura que parecia uma pergunta para a qual ele ainda não tinha resposta. 20 minutos depois, saiu pela entrada da frente. Sem casaco, sem assistente atrás dele, apenas passos firmes até chegar a ela. "Você está bem?" ele perguntou. Ela assentiu, mas não sorriu. Eu só precisava ver se isso era real fora dos momentos silenciosos, e isso a assustava mais do que esperava. Graham estendeu a mão lentamente. "Você não precisa saber ainda. Só precisa ficar tempo suficiente para descobrir." Ela hesitou, então entrelaçou seus dedos nos dele. "Não estou acostumada com alguém que segura firme sem precisar ser puxado." "Então deixe que eu seja o primeiro." Eles caminharam juntos, sem destino, apenas passos em sintonia. Em uma pequena cafeteria, sentaram-se em um canto, dividiram um pão de canela quentinho e falaram sobre tudo, menos sobre o que estavam sentindo, até que Graham finalmente perguntou: "Você quer ter uma família algum dia?" Ellie congelou por um segundo. Depois respondeu: "Eu costumava pensar que teria que construí-la sozinha. Agora acho que talvez eu não queira construir isso, a menos que me sinta segura." Ele assentiu, aceitando sua resposta como um plano. "E se eu te disser que não tenho medo das partes difíceis? E se eu te disser que quero ser a pessoa que você chama quando tudo fica difícil, não só quando tudo vai bem?" Ela olhou para ele. Olhou de verdade, sem charme forçado, sem palavras calculadas, apenas um homem que falava com sinceridade. "Eu diria que isso me assusta mais do que ficar sozinha. Porque se você estiver falando sério e algo der errado, eu não sei se serei forte o suficiente para me recuperar." A voz de Graham ficou mais baixa. "Então me deixe carregar isso quando você não puder." Ellie não chorou. Inspirou devagar e deixou essa ideia se acomodar em seu peito. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, sentou-se ao lado da mãe, agora mais forte, mais alerta, sorrindo com mais frequência. Enquanto assistiam à reprise de um drama policial, sua mãe perguntou baixinho: "Aquele homem, ele é diferente, não é?" Ellie assentiu. "E você se importa com ele?" "Sim." Sua mãe estudou seu rosto e então disse: "Então pare de procurar um motivo para ir embora e comece a procurar uma maneira de ficar." Na manhã seguinte, Ellie fez algo que não fazia há anos. Abriu a caixa de armazenamento debaixo da cama, puxou seu antigo caderno de esboços da faculdade e folheou as páginas. Parou em uma delas, um desenho de uma sala de aula cheia de crianças, todas sorrindo, todas segurando lápis de cor. Passou os dedos sobre os traços de lápis. Naquela tarde, ela se candidatou a um cargo de assistente de arte meio período no centro comunitário, apenas algumas horas por semana. Nada grandioso, mas era um passo em direção à vida que ela um dia imaginou. Quando contou para Graham, ele não disse "que ótimo", nem "tenho orgulho de você". Ele apenas sorriu e disse: "Claro que você fez isso. Você sempre foi essa pessoa. Só está finalmente deixando ela viver de novo." Ellie se encostou nele, o coração ainda guardado, mas a respiração mais estável do que nos últimos meses. Uma semana depois, foram visitar uma propriedade que Graham havia comprado recentemente, um antigo sobrado em um bairro tranquilo do Brooklyn, desgastado, mas cheio de potencial. Ele lhe entregou as chaves.
Quero restaurá-lo, fazer dele um espaço para algo que importe, talvez até transformá-lo em um centro de arte e aprendizado. Ellie virou as chaves nas mãos, incerta. Por que está me mostrando isso? Porque quero que você me ajude a projetá-lo, não como um favor, mas como parceira, no sentido que essa palavra fizer sentido para você. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de reconhecimento. Ela passou tanto tempo construindo muros que esqueceu como era ser convidada para algo feito para durar. Mais tarde, naquela noite, eles estavam na cozinha do sobrado, a luz entrando por uma janela rachada, e Graham disse algo que ela não esperava. Estou me apaixonando por você, Ellie. Ela se virou para ele, olhos arregalados. Você não deveria dizer isso a menos que esteja falando sério. Cada palavra. Estou. Então diga de novo quando eu acreditar que mereço ouvir isso. Ele se aproximou. Vou dizer toda vez, até você acreditar. E pela primeira vez, ela não se encolheu ao toque dele, porque já não parecia que ele estava tentando tomar algo dela. Parecia que ele estava tentando oferecer sua escolha, sua paz, e ela finalmente estava pronta para receber. Um ano depois, o edifício de piedra rojiza se alzaba imponente, restaurado, pero no pulido hasta la perfección. Sus paredes aún llevaban el eco de vidas pasadas, pero ahora daban la bienvenida a nuevas. Los escalones del frente estaban desgastados por pasos reales, no por visitas ensayadas. En su interior, la risa había reemplazado el silencio que antes se aferraba a los cuartos olvidados. El edificio se había convertido en un pequeño centro comunitario, enfocado en el arte, la sanación y las segundas oportunidades. Ellie daba clases semanales allí, pintura, dibujo, incluso narración visual. Los niños la adoraban, no porque fuera perfecta, sino porque los veía con claridad. Recordaba sus nombres, veía el dolor detrás de los chistes, la duda en los silencios. Enseñaba no solo color y forma, sino cómo hacer espacio para los sentimientos. Graham apoyaba el centro sin buscar reconocimiento. No puso su nombre en el edificio, no daba entrevistas. Simplemente aparecía, arreglando cosas, revisando permisos, acompañando a los niños a casa cuando oscurecía. Había cambiado las salas de juntas por reparaciones en el sótano y solicitudes de subvenciones a medianoche. Y, de alguna manera, se le veía más completo que nunca. No estaban casados, aún no, pero su vida juntos no necesitaba etiquetas para ser real. Vivían en una casa modesta cercana, donde Ellie seguía preparando el café en su vieja máquina desportillada, y Graham seguía tarareando desafinado por las mañanas. Su madre, ahora más fuerte, ayudaba a coordinar programas de cuidado en el centro. A menudo bromeaba diciendo que Ellie había pasado de ser ama de llaves a guardiana de corazones, y no se equivocaba. En el aniversario de la apertura del centro, Ellie se paró frente a una sala llena de vecinos, estudiantes y familia. Llevaba un sencillo vestido azul, sin joyas, sin discurso preparado, solo ella. Graham estaba cerca de la pared del fondo, brazos cruzados, mirada fija, escuchando como si las palabras importaran más que los aplausos. Ellie miró al público y habló con suavidad. Hace un año, pensaba que la única forma de sobrevivir era vender la última parte de mí que no había cambiado ya por renta, comida o medicinas. No creía que alguien fuera a presentarse por mí sin que yo le diera algo primero. Pero entonces, alguien sí lo hizo. Alguien dijo no, no porque yo no fuera suficiente, sino porque importaba demasiado, como para ser tratada como una transacción. Ese no se convirtió en espacio. Ese espacio se convirtió en confianza, y la confianza, con el tiempo, se convirtió en amor. No el amor ruidoso, no el que pide ser publicado o elogiado, el tipo de amor que se presenta en silencio, en la espera, en escuchar, en elegir una y otra vez sin necesidad de ser perseguido.
Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Este edificio no es un regalo, es un recordatorio de que sanar no es un milagro, es un proceso, es aparecer cuando estás cansado, es creer sin pruebas, y es hacer espacio para otros, incluso cuando tu propio corazón aún está aprendiendo a mantenerse abierto. La sala se llenó de un aplauso suave, del tipo que nace de las personas que han sido conmovidas, no solo entretenidas. Después del evento, Ellie salió a tomar aire. Graham se le unió en silencio. Simplemente le entregó un pequeño sobre. Dentro había una sola hoja de papel. No era un gran gesto, solo una pregunta escrita con su letra cuidadosa. Lo próximo que construyamos, ¿podemos construirlo juntos? Ella no respondió de inmediato. Lo miró, al hombre que una vez canceló un contrato para proteger algo sagrado, y que ahora no pedía una promesa, sino una sociedad. Dobló el papel, lo colocó sobre su pecho y susurró, sí, no porque le debiera algo, no porque ya estuviera completamente sanada, sino porque conocía la verdad. El amor verdadero no requiere perfección, solo necesita presencia y a alguien dispuesto a elegirte incluso en los días en que tú luchas por elegirte a ti mismo.